Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar em nossos corações, de maneira que nos faça sempre prosperar cada vez mais na graça, na fé, no conhecimento de Deus, né? Porque é a única forma de a nossa fé crescer, de nós nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Meus amados, hoje, sexta-feira, nós vamos meditar nas duas últimas perguntas da lição desta semana, a pergunta 11 e 12, a lição que nós estudamos falando sobre os gentios, né? Os gentios como uma oferta aceitável, Paulo falando à igreja de Roma, a igreja cristã lá em Roma, dando uma série de conselhos, né? E aqui ele está se encaminhando aqui para as considerações finais do livro de Romanos. Estamos chegando aqui também. Essa aqui é a penúltima lição. Na próxima semana iremos entrar nas considerações finais mesmo do livro de Romanos, né? Para concluir essa carta, esse livro maravilhoso que o apóstolo Paulo escreveu e que serve sobremaneira para a igreja da atualidade. Então, só antes de entrar aqui na pergunta 11, só recapitulando rapidamente o que nós vimos ontem na quinta-feira, quando nós estudamos claramente, né, Paulo falando sobre os gentios, né, uma profecia lá do Antigo Testamento, que é quase um louvor à conversão do povo gentio, um povo que, né, iriam ver Jesus, né, sem nunca ter ouvido falar dele. E que entenderão as palavras de Jesus Cristo sem nunca ter o escutado. Olha que coisa linda. É a profecia que Paulo cita lá em Romanos 15, 21. Né? Isso foi o que nós lemos ontem. E disse também que as obrigações que Paulo tinha havia impedido por algum tempo dele ir até Roma, estar lá com os irmãos, né? Devido à sua grande responsabilidade, né? E ele concluiu dizendo que a sua obra, que era de evangelizar os gentios, ele já tinha ido em várias terras onde as pessoas não tinham nenhum alicerce de outra religião, ele ia construir do zero, né, a fé em Cristo. Ele já tinha concluído tudo e agora estava prestes a ir para a cidade de Roma, né? Ele antes vai dizer que vai para Jerusalém, claro, mas ele está prestes a ir lá para a cidade de Roma. Pois bem, então hoje, na pergunta 11, temos aqui o seguinte questionamento. Com que ajuda Paulo era fortalecido para continuar a santa obra, né? Já que Paulo não era um homem assalariado, já que Paulo não vivia de dízimos e de oferta, né? O próprio Paulo, na carta aos Coríntios, ele dá uma dura muito grande nos irmãos lá, como se dissesse assim: eu soube que alguns de vocês andam dizendo por aí que eu posso ter a possibilidade de pegar algumas ofertas que são me dadas para ajudar, para que através de mim chegue aos irmãos pobres, total. Aí Paulo vai dizer assim, não é que eu não mereça, eu estou fazendo a obra santa, eu posso pegar a hora que eu quiser dessas ofertas, para mim comer, por exemplo, para o mínimo básico, né? Ora, o boi que está trabalhando não tem que comer, não? Tampa a boca do boi no roçado enquanto ele está... Não, ele está comendo ali, não pode. Né? Não tem o direito, o trabalhador não é digno? Claro, Paulo vai dizer isso. Aí Paulo vai dizer também, olha, eu trabalho armando tendas. Eu trabalho dia e noite para não ser pesado ao meu irmão. Que coisa linda, né, o testemunho de Paulo? E aí, essa ajuda que Paulo está pedindo aqui, vamos ver aqui, né? Com que tipo de ajuda Paulo era fortalecido para continuar a santa obra? O que é que Paulo diz? Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então veja que Paulo está dizendo à igreja de Roma que vai dar uma oportunidade a ele deles lhe ajudarem. Paulo está dizendo
Olha que ensinamento lindo. Que a igreja, ela é privilegiada quando ela ajuda alguém. Hoje, para muitas pessoas, o privilegiado é aquele que recebe a ajuda. Mas Paulo, com muita iluminação do Espírito, entende, como Cristo, né, como a palavra santa nos ensina, que privilegiado mesmo é aquele que ajuda. Vou dar a oportunidade de vocês me ajudarem. É o que Paulo está dizendo. Agora, que tipo de ajuda é essa? E ele, nesse caso aqui, ele está dizendo, eu vou aí, quando eu tiver de passagem, porque eu estou indo em outro lugar, que eu preciso chegar lá para pregar o evangelho, provavelmente em um lugar, e que era esse lugar que ele ia, né? Que ele está se referindo aqui à Espanha, né? Ele estava escrevendo aqui essa carta de Corinto, ali nas margens ali do mar Mediterrâneo, né? Assim, ao oriente de Roma, e ele só era pegar o mar Mediterrâneo para chegar na Itália, chegar em Roma. Depois ele tem que subir para a Espanha. Então era um caminho em direção à Espanha, que era mais fácil ele ir pelo mar Mediterrâneo para chegar na Itália, da Itália ir para a Espanha, né? Por terra. Era o caminho mais lógico, né? Então Paulo indo para a Espanha, que provavelmente haviam regiões ali em que as pessoas não tinham alicerce de outras religiões, de outras fés, por exemplo, de outras crenças e tal. E Paulo já disse aqui no texto anterior que ele gostava de desbravar lugares virgens, porque ele não gostava de construir sobre o alicerce de ninguém. Gostava de construir do zero, né? Aquela influência judaica e outras influências ali, ele gostava de apresentar o Cristo, né? Do zero. Ou, quem sabe, outras pessoas pregando um Cristo ou um outro evangelho torcido, distorcido da verdade. Então, Paulo, é o que Paulo está dizendo aqui. Então, de passagem para a Espanha, ele vai, a caminho da Espanha, ele vai passar lá em Roma, ia desfrutar da companhia dos irmãos por algum tempo, geralmente 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Ali ficar com os irmãos algum tempo, ensinando, ministrando a palavra, visitando, conhecendo os irmãos, compartilhando da fé, porque Paulo é esse homem. É esse homem que dedica tempo. É o homem que vai ali ensinando ali, pegando na mão, né? Ensinando na prática, né? É muito efetivo. Um homem realmente de aplicação incrível, né? Então, não sei quanto tempo ele ia passar lá em Roma, 1 semana, 15 dias, 1 mês. Eu acredito que no mínimo ali 1 mês e em torno de 3 meses ou 6 meses. Era o tempo que ele passava em determinados lugares, né? E aí Paulo iria para a Espanha, mas antes disso ele pede ajuda. Que tipo de ajuda seria essa? Seria assim uma ajuda financeira? Pode ser também. Mas a ajuda que Paulo vai se referir em toda a carta é a ajuda de comungar com ele. Ele diz assim, olha, eu sou fortalecido no testemunho de vocês. Quando vocês me contam o testemunho de vocês, eu sou fortalecido. Eu amo ouvir testemunho. Eu amo ver o que Cristo faz na vida das pessoas. Então, a maior ajuda que a igreja poderia dar a Paulo era a oração, o testemunho, a convivência. Ele vê na vida das pessoas o poder de Deus trabalhando. Paulo vivia disso. Paulo, né, ele dá bem claro esse testemunho nos versos anteriores. Continuando, meus amados, aqui na 12ª pergunta, temos aqui mais um questionamento importante relacionado aí a essas considerações finais de Paulo, dizendo que vai visitar os irmãos. Essa carta iria chegar na frente, obviamente, os irmãos iriam ler, iriam preparar os corações, né? E logo em seguida, Paulo iria chegar. Quanto tempo? Ele ia passar por Jerusalém primeiro, depois ia para Roma, né? Aí ele diz assim, agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, para Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Então veja que Paulo estava indo em direção a Jerusalém, levando a ajuda dos gentios. Olha, a maioria dos irmãos que estavam lá em Jerusalém eram ex-judeus, judeus, naturalmente judeus, na etnia dos judeus, mas já não eram mais da sinagoga, né? Não pertencia mais àquela crença dos judeus, a instituição dos judeus, aquela instituição
A fé era a mesma, né? Que era a mesma escritura. Mas a instituição dos judeus, dominada pelos fariseus, era aquela coisa muito vinculada aos costumes e às tradições que Cristo reprovou. Então houve uma separação por causa disso, de os judeus e cristãos em Jerusalém. Então existia uma igreja cristã em Jerusalém que era predominantemente formada por judeus, né? Tinha gentil também? Tinha, mas era predominantemente, começando pelos 12 apóstolos, né? Pelos apóstolos que eram judeus. Então, Paulo está dizendo que está levando ajuda, e aqui com certeza uma ajuda financeira, né? Recursos, né? Que ele estava de partida para Jerusalém, né? Para servir aos santos, né? Levar ajuda para os santos de lá. Ele está levando a ajuda da Macedônia, da Acaia, ou seja, quem está ajudando os judeus agora são os gentios. Já imaginou? Os gentios, que eram tão discriminados pelos judeus, agora estão sendo sustentados e mantidos algum tipo de ajuda da parte daquelas pessoas em que muitos dos judeus tinham como pessoas inferiores, em alguns casos, né, na alta cúpula religiosa dos fariseus, dos líderes religiosos lá em Jerusalém. Alguns dá a entender pela escritura, né, do Novo Testamento que muitos deles tinham até como pessoas imundas, né? Porque eles criticavam Jesus porque sentava à mesa para jantar, para comer com os gentios, com os cobradores de impostos, né? Com os malfeitores. Então é como se o gentio, que não fosse judeu, que não falasse a linguagem dele, que não se vestisse como ele, que não frequentasse os lugares dele, eram pessoas indignas. Então esses gentios aqui da Macedônia e da Acaia estavam mandando ajuda através de Paulo para atender às necessidades dos irmãos lá em Jerusalém. E isso era uma urgência, não é? Era uma urgência. E Paulo não poderia ir para Roma com essa ajuda que havia recebido, ele tinha que levar lá para Jerusalém, né? Olha que serviço maravilhoso aqui, Paulo, né? Está dando aqui esse testemunho para todos nós hoje, contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Então veja que essa não era uma ajuda específica, né? Inclusive, né, lá no livro de Hebreus, que eu acredito é uma carta escrita também pelo apóstolo Paulo, lá ele diz assim, olha, ajudem, mas priorizem os domésticos da fé. Nós temos que ajudar todo mundo, sem distinção. Se alguém bate na nossa porta, né? Você nem conhece, está necessitado, precisando de um prato de comida, morrendo de frio, precisando de um agasalho, e a gente tem para dar, ajuda, não é? Ajuda. Agora, a gente não pode esquecer que os domésticos da fé, aqueles que estão na nossa congregação, que convivem conosco, né? Aqueles que passam alguma necessidade, esses têm prioridade nas nossas ajudas. É o que Paulo está ensinando aqui, embora lá no livro de Hebreus ele seja mais efetivo, mais categórico nessa, né, mais incisivo nessa informação, aqui ele está dizendo, estou indo ajudar os santos, olha só, os pobres, não é todos os pobres de Jerusalém, não, é os pobres que estão no meio dos santos. Os santos que são pobres lá em Jerusalém, a ajuda preferencialmente é para eles, estou levando ajuda para eles, né? Por quê? Porque era um povo mais perseguido, era um povo mais assim vigiado, era um povo que passava não só devido a essa perseguição, e a gente sabe o que uma perseguição provoca, né? Por exemplo, alguém que trabalhava para um judeu, que ganhou um salário de um judeu ortodoxo, um judeu ali da sinagoga, né? Com ligações profundas a Caifás, Anás, inimigos de Cristo, inimigos do cristianismo, essa pessoa, ao confessar que havia se tornado cristão, iria perder o emprego. Como é que ele ia ganhar dinheiro? E muitas vezes ia ser recomendado que ninguém desse emprego a ele. Essa pessoa ia passar necessidade, porque nós sabemos como funciona a religiosidade desses falsos religiosos, né? Eles perseguem mesmo, né? E aí teria um problema, né? E a igreja de Roma, a igreja dos santos, a igreja de Cristo lá em Jerusalém,
estava passando por problemas. E Paulo ali estava agora encaminhando-se para ajudar esse povo. E na carta aos Romanos ele dá esse testemunho. Ele fala da obra que ele está fazendo e dá testemunho. Na própria carta ele diz o que vai fazer lá. Nessa circunstância, nós sabemos o que vai acontecer lá em Jerusalém. Paulo vai, né, vai apanhar muito, vai ficar praticamente semi-morto, né? Ele vai ouvir, isso está escrito, né, lá no livro de Atos, né? Que o próprio Senhor Jesus vai aparecer para ele em visão e dizer assim, olha, eu quero que você fique aqui em Jerusalém, porque tem muita gente na cidade, você vai pregar, e Paulo vai tomar uma surra lá, que vai ser jogado semi-morto ali no... Né? Juraram que tinham matado ele, né? Acreditavam, e os irmãos pegam ele, cuidam dele e tal, e quando Paulo está melhorando, que já prepara a mala para ir, quem sabe em direção a Roma, aí o Senhor, eu quero que você permaneça aqui ainda. Tem muita gente aí que vai escutar ainda, muitas pessoas sinceras que precisam ouvir a palavra. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda. Paulo até planeja, mas é o Senhor Jesus quem vai cuidar de tudo. Isso é um grande ensinamento para cada um de nós hoje, que devemos colocar as nossas vidas na mão de Cristo. A gente até planeja o que tem que fazer, não tem nada de errado em planejar, mas quem deve operar nas nossas vidas é o Senhor.